Por quase 30 anos, o público global acreditou compreender plenamente a comovente saga da princesa Diana. A colisão fatal, os paparazzi implacáveis, a profunda tristeza e o funeral televisionado, cada elemento transmitido repetidamente, consolidado na consciência coletiva. No entanto, em meio a todo esse ruído, uma voz intimamente ligada à princesa permaneceu praticamente em silêncio. Pertencia a alguém que compartilhava sua linhagem, seus anos de formação e uma agonia persistente que o tempo não conseguiu apagar. Hoje, Charles Spencer finalmente se abre, não da perspectiva distante de um historiador, mas através da lente de um irmão mais novo enlutado que nunca se curou completamente. As verdades que ele compartilha não são sensacionalistas para efeito dramático. Elas são profundamente devastadoras porque são tão fundamentalmente humanas, comuns e irreversíveis. Uma vez absorvida sua perspectiva, a tragédia de Diana assume uma dimensão completamente nova. Charles Spencer conviveu com o vazio deixado pela irmã por quase metade da sua vida, uma dor que se recusa a cicatrizar. Ele nunca caracterizou esse luto como um fardo que se alivia com o tempo. Em vez disso, descreveu-o como uma ferida eternamente aberta, fixa e sem cura. Ao refletir recentemente sobre a morte de Diana, evitou uma prosa florida. Simplesmente comparou-a a uma amputação física. Um membro decepado que nunca se regenera, independentemente das décadas que se passem. Para ele, Diana era muito mais do que um ícone global reverenciado pelas massas. Ela foi sua primeira confidente, a guardiã de suas memórias de infância e a parceira de seu humor peculiar muito antes de alcançar a fama mundial. A criação compartilhada significou que ambos enfrentaram as mesmas fraturas domésticas, vazios emocionais idênticos e a percepção precoce de que as fachadas externas muitas vezes se sobrepunham aos sentimentos genuínos. Essa profunda conexão não desapareceu quando ela ascendeu ao estrelato, apenas se tornou muito mais difícil de proteger. Charles esclarece que perder um irmão ou irmã causa uma devastação singular, pois espera-se que os irmãos acompanhem você por toda a sua jornada. Enquanto os pais envelhecem e os filhos trilham seus próprios caminhos, os irmãos servem como as testemunhas definitivas do seu eu original. Consequentemente, quando Diana faleceu, Charles não foi apenas privado de uma irmã. Ele foi roubado da última pessoa que realmente se lembrava do menino que ele costumava ser. Com o passar do tempo e o falecimento de seus pais, a magnitude dessa privação se intensificou. Embora ele nutrisse um profundo afeto por suas irmãs mais velhas, elas pertenciam a uma era diferente na história da família. Diana foi quem caminhou ao seu lado por aquele capítulo específico da juventude, e esse laço insubstituível foi rompido para sempre. Durante os anos que se seguiram à tragédia, Charles confessa que seu instinto imediato era ligar para ela. Sempre que uma anedota engraçada ou uma lembrança repentina lhe ocorria, seu reflexo inato era entrar em contato. Então, o peso esmagador da realidade o atingia, lembrando-o de que a ligação permaneceria para sempre interrompida. Esse impulso automático, ele observa, nunca desaparece completamente, apenas se transforma em um eco mais silencioso e pesado. Essa dor não apenas invadiu seu mundo em 1997 e se dissipou. Ela se instalou permanentemente, alterando fundamentalmente sua percepção de tempo, parentesco e memória. Tornou-se a base de tudo o que ele eventualmente articularia quando o olhar do mundo se voltasse para Diana, muitas vezes alheio ao imenso preço pago por aqueles que mais a amavam. Charles Spencer mal havia saído da juventude quando a vida de sua irmã se transformou irrevogavelmente, lançando-a sob o olhar implacável do escrutínio global numa idade em que a maioria das pessoas está apenas descobrindo sua identidade. De repente, ela se viu sobrecarregada com a responsabilidade de projetar uma imagem de perfeição absoluta para uma audiência mundial. Do ponto de vista de Charles, essa metamorfose não tinha glamour algum. Parecia inerentemente perigosa. Quase instantaneamente, o fascínio do público se transformou de genuína admiração em um agressivo senso de posse.
Ela deixou de ser apenas Diana, tornando-se propriedade da mídia, da família real e da insaciável imaginação popular. Enquanto observadores externos viam sua ascensão como um conto de fadas, aqueles dentro de seu círculo familiar vivenciavam a perturbadora realidade de ver uma pessoa amada desaparecer gradualmente por trás de expectativas implacáveis às quais ela nunca consentiu. Charles recorda vividamente o início dessa era. As multidões, os flashes das câmeras e o olhar sufocante dos espectadores seguindo cada passo dela. Mesmo naquela época, ele sentia uma profunda inquietação, reconhecendo que algo estava fundamentalmente errado. O escrutínio era incessante, intrusivo e completamente desprovido de empatia. O que mais o perturbava era a velocidade alarmante com que Diana era despojada de sua humanidade, transformando-se de pessoa em mercadoria altamente lucrativa. Impulsionado por um instinto fraternal, Charles sentiu um desejo desesperado de intervir. Ele ansiava por protegê-la de maneiras que o sistema estabelecido se recusava flagrantemente a fazer. Ele se lembra de confrontar fotógrafos diretamente, não agindo como um aristocrata titulado, mas como um irmão enfurecido testemunhando sua irmã sendo tratada como presa. Esses encontros não eram negociações calculadas, eram confrontos explosivos impulsionados por um medo crescente. Ele percebeu desde cedo que não existiam limites genuínos entre Diana e as lentes que a perseguiam. Com o passar dos anos, sua apreensão aumentou. Os sofrimentos íntimos de Diana eram rotineiramente transformados em espetáculos públicos. Suas agonias mais profundas eram dissecadas, reempacotadas e vendidas para obter lucro. Charles assistia impotente enquanto as narrativas jornalísticas se tornavam progressivamente mais cruéis, insensíveis e cada vez mais desumanizantes. Um incidente específico, pouco antes de sua morte, permanece gravado em sua memória. Uma publicação publicou um artigo tão incrivelmente perverso que despojou Diana de qualquer dignidade que lhe restasse. Recusando-se a permanecer um espectador passivo, Charles reagiu com veemência. Escreveu uma réplica furiosa, engajando-se em um confronto direto que expôs o quão terrivelmente desconectadas as facções da mídia haviam se tornado. Para esses veículos, Diana não era mais um ser humano, ela era meramente conteúdo lucrativo. No entanto, o que atormentava Charles ainda mais do que a brutalidade da mídia era a flagrante falta de proteção institucional. O aparato real que cercava Diana possuía imenso poder, recursos ilimitados e autoridade suprema, mas nada disso foi mobilizado para protegê-la. Em vez disso, ela foi deixada profundamente vulnerável, divorciada, alienada e implacavelmente perseguida. Charles percebeu essa realidade com clareza cristalina, mesmo quando a maioria se recusava a reconhecê-la. Esperava-se simplesmente que Diana suportasse a pressão esmagadora em silêncio, mantivesse uma graça impecável e absorvesse o sofrimento emocional sem proferir uma única queixa. Essa dura constatação incutiu nele uma convicção permanente, a crença de que Diana havia sido sistematicamente negligenciada, muito antes daquela fatídica noite em Paris. Para Charles, sua morte prematura não foi uma tragédia isolada, mas o inevitável culminar de anos de negligência institucional, exploração implacável e silêncio ensurdecedor. Consequentemente, quando esse silêncio fosse finalmente quebrado, o clamor resultante seria tudo menos brando. Com a morte de Diana, Charles não falaria mais apenas como um irmão ansioso. Ele levantaria a voz como testemunha ocular do tormento dela, da sua profunda solidão e do sistema que permaneceu inerte, assistindo a tudo acontecer. Para Charles Spencer, o momento exato da morte de sua irmã não se anunciou com sirenes estridentes ou fanfarras dramáticas. Em vez disso, insinuou-se em sua vida sorrateiramente por meio de um telefonema no meio da noite que rompeu o silêncio da madrugada a quilômetros de distância de Londres. Ele foi despertado bruscamente pelo primeiro toque. A voz do outro lado da linha era notavelmente calma, ponderada e assustadoramente clínica.
A pessoa do outro lado da linha afirmou simplesmente que havia ocorrido uma colisão de veículos em Paris e que Diana havia sofrido ferimentos graves. Não havia mais nada, nenhuma palavra de conforto, nenhuma resposta definitiva, apenas informações fragmentadas suficientes para desencadear um terror absoluto. Charles sentou-se na cama num pulo, com os sentidos imediatamente em alerta máximo. Seus pensamentos correram muito além dos poucos detalhes. Um acidente, Paris, os paparazzi. Ele não precisou de mais explicações para reconstruir a narrativa. Durante anos, ele fora um espectador impotente enquanto Diana era implacavelmente perseguida e encurralada. Ele argumentara veementemente, protestara e emitira alertas alarmantes de que essa perseguição implacável só poderia culminar em tragédia. Agora, o cenário de pesadelo que ele tentara desesperadamente afastar se desenrolava em tempo real. O tempo parecia ter parado, com cada minuto que passava se estendendo por uma eternidade agonizante. Ele se preparou para a inevitável ligação seguinte, plenamente consciente de que ela viria, mas aterrorizado com as notícias que traria. Quando o telefone finalmente tocou novamente, o tom da conversa havia mudado drasticamente. Toda a hesitação anterior desapareceu. Diana não havia sobrevivido. Mais tarde, Charles explicaria que sua reação imediata não foi mero choque, mas um colapso psicológico total. O cérebro humano se rebela inerentemente contra palavras de tamanha devastação e finalidade. Ele experimentou aquele intervalo fugaz e torturante em que a realidade ainda parece maleável. Um segundo suspenso em que se espera que o interlocutor se retrate e milagrosamente desfaça o horror recém-proferido. Mas nenhuma retratação se materializou. Sua irmã realmente havia partido. Contudo, sua profunda dor não veio isolada. Foi instantaneamente acompanhada por uma fúria cegante e cortante que sabia precisamente onde mirar. Aos olhos de Charles, aquilo não era uma mera ironia do destino. Era o clímax letal de uma caçada implacável que durava anos. Ele estava absolutamente convencido de que Diana havia sido levada ao seu limite literal pelas mesmas entidades que parasitavam sua existência. As lentes invasivas, as expectativas sufocantes, a gritante falta de um refúgio e a completa omissão daqueles no poder em intervir quando ela mais precisava. Não havia absolutamente nenhum momento para processar essa perda monumental. Mesmo antes de o público em geral ser informado da morte de Diana, a máquina estatal já estava em movimento. Decisões foram finalizadas, planos elaborados e protocolos rígidos ativados. Charles se viu repentinamente envolvido em um aparato burocrático que parecia incrivelmente estéril, rigidamente metódico e perturbadoramente distante da tragédia humana visceral em seu âmago. Enquanto o mundo se preparava para lamentar a perda de um ícone amado, ele lutava para compreender como a irmã com quem crescera, a mulher com quem compartilhava piadas particulares, memórias preciosas e uma vida inteira de história íntima, havia sido abruptamente reduzida a uma notícia de última hora. E, à medida que as horas angustiantes se arrastavam, uma segunda constatação, talvez ainda mais arrepiante, começou a se consolidar. A narrativa que seria apresentada ao mundo não seria escrita pelas pessoas que realmente mais amavam Diana. Enquanto uma tristeza profunda consumia o círculo íntimo de Diana, um fenômeno completamente diferente e inesperado se desenrolava no cenário global. À medida que a notícia trágica se espalhava pelos meios de comunicação, a reação do público foi instantânea e explosiva. Multidões de cidadãos em prantos inundaram as ruas. Montanhas de homenagens florais surgiram em frente às residências reais, ao lado de milhares de cartas manuscritas que cresciam exponencialmente a cada hora. Desconhecidos choravam abertamente nos braços uns dos outros. Não se tratava de uma demonstração calculada e formal de luto. Era um desabafo visceral, espontâneo e absolutamente avassalador de dor coletiva. Contudo, no próprio epicentro dessa dor monumental, a instituição a qual Diana outrora estivera ligada ofereceu apenas silêncio.
Durante vários dias angustiantes, não houve reconhecimento oficial, nenhuma comunicação imediata às massas enlutadas e nenhuma evidência tangível de que a monarquia estivesse compartilhando a profunda dor da nação. A família real permaneceu isolada, longe de Londres, física e emocionalmente protegida das multidões crescentes, enquanto um país inteiro buscava desesperadamente orientação e empatia durante um período de choque sem precedentes. O que inicialmente gerou confusão rapidamente se cristalizou em amargo ressentimento. A quietude do palácio foi percebida não como contenção digna, mas como distanciamento frio e deliberado. Do ponto de vista de Charles Spencer, esse silêncio gélido foi profundamente doloroso. Embora Diana tivesse sido formalmente afastada do aparato real, ela continuava sendo a mãe de 2 jovens príncipes e uma figura adorada pelo povo. A flagrante falta de empatia pública apenas confirmou o que Charles suspeitava há anos, que Diana havia sido exilada emocionalmente muito antes de sua morte, sendo tratada consistentemente como um fardo incômodo, em vez de uma responsabilidade familiar preciosa. Enquanto isso, atrás de portas fortemente vigiadas, 2 meninos assimilavam a realidade catastrófica da morte de sua mãe. Os príncipes William e Harry estavam isolados dos holofotes da mídia e das multidões em prantos, mas não conseguiam se proteger do peso esmagador daquele momento. Charles mais tarde compreenderia o quão desconcertantes aqueles dias sombrios devem ter sido para seus sobrinhos. Lá fora, o mundo inteiro lamentava em agonia. Dentro da bolha real, porém, o luto era silencioso, estritamente controlado e estranhamente inexpressivo. À medida que a indignação pública aumentava, até mesmo a imprensa, historicamente leal, começou a questionar abertamente o comportamento da coroa. Manchetes contundentes exigiam prestação de contas e transparência. O público exigia saber por que a bandeira não estava hasteada a meio mastro e por que nenhuma figura importante havia se dirigido à nação desolada. A nítida dicotomia entre o lendário calor humano de Diana e o estoicismo gélido da realeza tornou-se impossível de ignorar. Por fim, o silêncio foi quebrado quando um pronunciamento televisionado foi finalmente transmitido. O discurso foi proferido com esmero, reconhecendo a humanidade singular de Diana e sua dedicação inabalável aos filhos. Para uma parcela do público, representou uma ponte de conexão desesperadamente necessária. Para muitos outros, porém, o gesto chegou tarde demais. A essa altura, o rompimento psicológico já estava consolidado. À medida que a logística para o funeral monumental de Diana tomava forma, Charles Spencer se agarrava à convicção de que havia pelo menos um limite de decência básica que permaneceria intacto. Ele acreditava que, independentemente da formalidade da cerimônia ou da enorme audiência global, os filhos pequenos de Diana seriam protegidos de qualquer trauma psicológico adicional e gratuito. Essa reconfortante suposição foi violentamente destruída no instante em que ele foi informado de que William e Harry deveriam marchar atrás do caixão da mãe. Sua repulsa foi instantânea e absoluta. Ele rejeitou a proposta categoricamente. A mera ideia de exibir 2 meninos profundamente traumatizados diante de milhares de câmeras com flashes durante as horas mais sombrias de suas jovens vidas lhe pareceu um ato de crueldade insondável. Para Charles, não se tratava de honrar a tradição, mas sim de um ato de exploração descarada. Ele argumentou veementemente que a própria Diana teria ficado horrorizada com a ideia. Insistiu com paixão que o luto profundo de uma criança jamais deveria ser usado como arma em um espetáculo público, especialmente no caso de meninos que mal compreendiam a irreversibilidade da sua perda. O que se seguiu não foi uma discussão educada, mas uma feroz batalha de resistência. Charles reagiu com veemência, questionando a lógica por trás da ordem e exigindo sua revogação imediata. Mais tarde, comparou a experiência a socar uma parede de tijolos. A resposta que encontrou foi inflexível, estritamente processual e totalmente impassível. O itinerário, disseram-lhe, já havia sido decidido.
Então, o palácio divulgou um comunicado que mudou tudo. Disseram-lhe explicitamente que os próprios meninos haviam solicitado a marcha. Diante dessa afirmação, Charles recuou. Se William e Harry tivessem realmente expressado o desejo de empreender a marcha angustiante, ele não interferiria. Recusou-se a privá-los de sua autonomia durante um período tão frágil. Acreditando estar honrando seus desejos pessoais, retirou relutantemente sua oposição, completamente alheio ao fato de que a escolha nunca havia sido deles. Anos depois, a triste verdade veio à tona. O príncipe Harry revelaria publicamente que eles nunca foram consultados, foram simplesmente informados. Para um menino de 12 anos, recusar era impossível. Charles ficou às voltas com a dolorosa constatação de que havia sido ativamente enganado, um tormento persistente que nunca o abandonou. Ele havia cedido em uma questão pela qual teria lutado até o fim se soubesse das circunstâncias reais. Quando o dia do funeral amanheceu, o desespero era palpável. Enquanto o cortejo fúnebre avançava, Charles caminhava ao lado de seus sobrinhos, angustiado ao vê-los carregar um fardo que nenhuma criança deveria jamais suportar. O mundo inteiro elogiava a compostura deles, mas Charles reconhecia o que realmente era: entorpecimento absoluto. A ausência de lágrimas não era um sinal de resiliência, mas um sintoma de profundo choque. Cada passo angustiante reforçava seu sentimento de fracasso, não pessoal, mas institucional. Ele havia perdido sua amada irmã e agora via seus filhos perderem o direito fundamental de viver o luto em privacidade. Enquanto as câmeras registravam um espetáculo histórico, Charles testemunhava um dano psicológico irreparável. Dentro das sagradas paredes da abadia de Westminster, Charles Spencer se apresentou diante do mundo e proferiu um discurso que quase ninguém esperava. Ele se recusou a oferecer uma despedida polida e convencional. Descartou frases cuidadosamente neutras. Em vez disso, falou com a voz franca que havia reprimido por anos. Classificou Diana sem rodeios como a mulher mais perseguida de sua época, apresentando isso não como exagero, mas como um fato inegável. Articulou como ela havia sido implacavelmente perseguida, escrutinada e julgada sem um pingo de misericórdia. Suas palavras comoventes não visavam suscitar simpatia, eram uma exigência direta de responsabilização. Deixou abundantemente claro que Diana não precisava de títulos para ser importante, enfatizando que seu verdadeiro poder emanava de quem ela era, não de sua posição hierárquica. Então veio a frase definitiva que mudou instantaneamente a atmosfera da sala. Charles prometeu publicamente que a família de sangue de Diana faria todo o possível para proteger seus filhos, garantindo que pudessem crescer com liberdade, imaginação e profunda segurança emocional. Isso era muito mais do que uma promessa simbólica. Era um desafio direto, questionando abertamente se o formidável sistema que os cercava era realmente capaz de fazer isso sozinho. A reação que se seguiu foi sem precedentes. Aplausos irromperam em um espaço sagrado onde aplausos não eram apropriados. Não foi protocolo, foi puro instinto. As pessoas reconheceram a verdade no instante em que a ouviram. Contudo, Charles faria mais tarde uma dolorosa admissão. Cumprir aquele voto sagrado nunca foi totalmente possível. William e Harry já estavam profundamente inseridos numa estrutura demasiado poderosa para se afastarem. Por mais que se importasse, o futuro deles foi em grande parte ditado sem a sua participação. Os anos passaram e o mundo inevitavelmente seguiu em frente, mas o impacto daquele funeral nunca se dissipou para os rapazes que caminharam atrás do caixão. Harry acabaria por falar abertamente sobre como aquele momento específico o moldou, como o levou a reprimir as suas emoções, alterou a sua compreensão do dever e deixou cicatrizes que ressurgiam sempre que as câmaras o seguiam demasiado de perto. Quando Harry finalmente decidiu romper os laços com a instituição que definia a sua vida, apresentou a sua saída não como rebeldia, mas como uma proteção vital. Falou da história a repetir-se, de ver os mesmos padrões destrutivos que aprisionaram a sua mãe a começarem a cercar a sua própria esposa. Contudo, ao contrário de Diana, ele salientou que possuía uma vantagem crucial: ele podia de facto partir.
Você acha que a história da princesa Diana teria tido um final diferente se alguém a tivesse escutado de verdade antes? E você acredita que Harry tomou a decisão certa ao ir embora? Compartilhe sua opinião nos comentários. E se essa história te emocionou, não se esqueça de curtir, se inscrever e continuar a conversa conosco.